Olá, eu sou a Melissa, fundadora e nutricionista da Sem Rótulo Cosméticos. Eu sou a Laís, fundadora da Sem Rótulo e especialista em harmonização facial. E hoje nós estamos aqui porque a gente recebe uma enxurrada de perguntas, então nós resolvemos gravar um vídeo para você que nos acompanha e hoje vai tirar essas dúvidas. E algumas delas são bem polêmicas. Vamos à primeira pergunta? Vamos lá, Laís. A mais, que todo mundo pergunta. Como nós criamos a marca? Vou deixar a Laís responder essa. A verdade é que a gente estava cansado de comprar produtos vários e não ter os resultados que a gente desejava, né, Mel? Também estávamos cansados de só embalagens sofisticadas, nomes difíceis de falar e o produto não entregar nada. Foi aí que surgiu a Sem Rótulo, onde a gente quis mostrar para o mundo que não importa a marca, não importa as aparências, o que importa é aquilo que realmente está dentro. E a nossa preocupação ela é em levar a informação de verdade para os consumidores, independente da pessoa já ser sem rótulo ou não, mas ela adquirir produtos com consciência e ela olhar aquelas letrinhas miúdas que estão no verso que a gente sempre ignora. Isso começa na nossa alimentação, né? Muitas pessoas já estão criando essa consciência de quando está no mercado ir lá e ler as letras, ler o rótulo para ver o que está comprando. E isso não pode ser diferente com os cosméticos. E foi aí que nasceu a Sem Rótulo. Juntamos a expertise da Melissa com nutrição, onde entende que realmente a nossa alimentação, né, aquilo que a gente coloca dentro do nosso corpo vai refletir na nossa pele, as vitaminas necessárias para a gente ter a saúde da nossa pele, aquele glow que todo mundo quer ter na pele, com a minha expertise trabalhando muitos anos, entregando uma pele renovada para os meus pacientes. Então daí a gente conseguiu estudar os ativos, estudar as coisas mais tecnológicas para colocar aqui, ó, dentro do frasquinho e poder entregar na mão das pessoas dos 4 cantos do mundo. Perfeito. Tá respondido. Numa próxima a gente traz mais detalhes dessa história, de como começamos, como foi a nossa jornada antes da gente se conectar, né, Laís? Senão a gente vai ficar gravando só isso, a gente não vai falar das outras perguntinhas. A nossa história é linda, a gente pode um dia fazer um vídeo falando só da nossa história, né? Do propósito que Deus teve nas nossas vidas e nos uniu para trazer a Sem Rótulo para o mundo. Mel, vamos para a segunda pergunta? Vamos lá. Como escolhemos os ativos dos produtos? Gente, a gente não pode só pensar no que está na moda, tá? A gente toma um cuidado e a gente sabe que a maioria das marcas tem zilhões de produtos e foi um tanto quanto desafiador, né, Laís? A gente pensar no que a gente iria trazer, principalmente para a nossa primeira linha, que é o que a gente fala que é a nossa linha minimalista, que é o essencial que a nossa pele precisa todos os dias. Mas alguns critérios, eles são essenciais para as nossas escolhas. Primeiro, para escolher cada ativo, a gente precisava considerar que todos eles tivessem comprovação científica, então nenhum ativo está aqui para ser moda, para ser balela ou simplesmente porque está em alta, não. Eles têm comprovação científica. Segurança dermatológica também, então são ativos que já estão no mercado, que a gente sabe que realmente funcionam e que a gente tem uma segurança e propriedade para falar deles, e uma aplicabilidade real na rotina, né? Porque às vezes a gente vê alguns ativos ali só enchendo fórmula e eles acabam não fazendo efeito nenhum durante o nosso dia. E se a gente está falando de uma rotina essencial e minimalista, a gente precisa considerar aquilo que realmente vai ser eficaz e aquilo que a nossa pele precisa numa rotina estressante que a gente tem, né? Porque a gente tá aí durante o dia, a gente se estressa emocionalmente, a gente se estressa também com a poluição daquilo que a gente tem contato lá fora, e aí isso tudo está agredindo a nossa pele e a gente se estressa com os alimentos que a gente consome, então a gente tem que pensar que o excesso de açúcar, de carboidratos, tudo isso estressa o nosso organismo também. Então como é que a gente equilibra isso? Então isso foi são alguns dos critérios que nós usamos para escolher os produtos. Tem uma pergunta que tem um pouco a ver com essa, eu vou aproveitar para pegar esse gancho e responder também. Então, se os ativos famosos funcionam mesmo, é o que a Melissa disse, né? Não adianta a gente escolher um produto, um ativo, um ingrediente que está na moda e não entregar o resultado. Mas os ativos funcionam mesmo? Depende. A vitamina C, ao nosso parecer, ele é um ativo muito famoso e muito usado no mundo inteiro. Se usado nas concentrações corretas, na frequência correta, no produto correto, sim, ele tem muito efeito.
niacinamida, as vitaminas, o ácido hialurônico, perguntam muito também, mas o ácido hialurônico não é aquele produto que usam na harmonização para volumizar? Na verdade, a principal função do ácido hialurônico, que também é muito famoso, é hidratar a pele. Então, nos nossos produtos, por exemplo, o nosso protetor solar, que é o nosso carro-chefe, o nosso bastão 5 em 1, ele tem na sua composição ácido hialurônico porque a gente precisa entregar hidratação para a pele dos nossos Minimalivers, dos nossos clientes, de quem faz parte da comunidade Sem Rótulo. Então, se a tua pele é muito seca, você precisa hidratar e o ácido hialurônico vai estar ali para fazer esse papel. Se a sua pele é muito oleosa, você também precisa hidratar e o ácido hialurônico também vai estar ali para fazer esse papel. O excesso de sebo na nossa pele é justamente pela falta de hidratação. A pele vai produzindo aquele aspecto oleoso porque ela não está hidratada. Então o ácido hialurônico, ele cumpre essa função perfeitamente. Enfim, os outros ativos famosos se funcionam pra gente. A vitamina C e o ácido hialurônico é um dos ativos mais falados mundialmente. E sim, na frequência certa e no produto certo, eles funcionam. Perfeito, Laís. Vamos para a próxima pergunta. Por que os produtos minimalistas são mais eficazes? É uma ótima pergunta, né, Laís? Hoje a gente vê as pessoas usando zilhões de produtos na pele e a gente precisa se preocupar, sim, com o excesso que a gente tem utilizado, porque o excesso ele também pode ser agressor. Esse excesso ele estressa a nossa pele. E os produtos minimalistas eles são eficazes por quê? Porque a gente não tem, imagina só, zilhões de ativos juntos e todos eles querendo funcionar na sua pele, todos eles querendo exercer atividade na sua pele. Se a gente colocar todos eles juntos, eles vão estar competindo. Então, não, aqui é o meu lugar, aqui sou eu que vou entrar, e aí eles começam como se criasse uma competição entre si. E aí a gente está sobrecarregando as nossas células desse raciocínio que ela precisa fazer para absorver. Então, se a gente tiver ativos menos ativos, mas ativos bem escolhidos e usando eles na frequência certa, nós vamos ter aí o resultado que nós precisamos para o nosso dia a dia. Não é, né, só sobre produtos, é sobre a frequência também. Afinal, quem tá aqui já entendeu que a nossa marca não é só sobre produtos, é sobre propósitos. Inclusive a gente tem uma comunidade Sem Rótulo, onde quem faz parte são os nossos Minimalivers. E você também está convidado a fazer parte dessa comunidade. Estamos no Instagram, no @semrótulo.com. Temos o nosso site também recheado de informações valiosas para o autocuidado, que é www.semrótulo.com. Venha você também fazer parte da nossa comunidade e entender um pouquinho mais da nossa essência. Temos mais perguntas, Mel? Com certeza, estamos só começando as perguntas. Agora nós vamos para outro bloco aqui de perguntas que a gente recebe muito nas caixinhas e elas são bem específicas dos nossos produtos. Bom, eu vou começar pela primeira aqui, que tem nessa nova lista. Quais são os benefícios reais de cada produto para a pele, Laís? Essa pergunta ela é maravilhosa porque responde aquilo que o cliente tem o desejo de saber sobre os produtos. Então, assim, nosso carro-chefe é o nosso bastão 5 em 1, que ele é o bastão multifuncional de fator de proteção 80. Então, o benefício real dele, proteção, nutrição e ainda ele cobre as manchinhas e imperfeições da pele. Então, o benefício real dele é proteger através do fator alto de proteção que a gente escolheu, 80, hidratar através do ácido hialurônico, que a gente já conversou um pouquinho sobre ele, a vitamina C, que vai trazer aquele efeito uniforme para a nossa pele, ele é um ativo excelente. A vitamina E, que ele é um excelente ativo para combater os radicais livres e também aquele efeito base que todo mundo quer, esconder as manchinhas e imperfeições da pele. Então esse é o benefício real do nosso produto 5 em 1, que é o bastão com cor. Temos também para quem não quer esse efeito de base, ou também para os bebês, crianças, adolescentes, a gente tem também o nosso bastão multifuncional sem cor. Também escolhemos o fator 80 para ele, a gente não podia abrir mão dessa alta proteção. E colocamos um ativo excelente, um ingrediente chamado aveia, que ele vai trazer essa hidratação profunda para a nossa pele. E
E ele ajuda muito na oleosidade. As pessoas às vezes se assustam. Nossa, mas óleo, porque falou o termo óleo de aveia, as pessoas, óleo já está incorrendo por causa da pele oleosa. Mas, gente, aqui é ao contrário. A aveia ela vai ajudar a equilibrar a oleosidade. Essa é a principal função dela aqui. Por isso que o nosso bastão ele é tão querido e tão amado, principalmente para quem tem muita acne, porque ele ajuda a equilibrar essa pele. A gente tem casos incríveis aqui que a gente pode depois, né, mostrar para vocês. Sim. Não acne, mas como qualquer tipo de pele sensível, então pacientes, clientes, né, nossos com rosácea, ele traz uma calmaria para a pele. Tem clientes que gostam de usar na região da rosácea o bastão sem cor, que vai trazer essa calmaria, essa hidratação. E depois, para cobrir as manchinhas e imperfeições da pele, passa em todo o rosto a opção do bastão sem cor. É um produto com cor, perdão. E esse produto é um produto para a família inteira, né? Ele é do bebê ao idoso. Então, a gente comentamos também sobre ler as letrinhas miúdas do verso. E não adianta a gente escolher o melhor produto pra gente. A gente tem que saber o melhor produto para as pessoas que a gente ama. Sempre falo isso, né? Colocar na prateleira do banheiro do nosso filho, do nosso marido, de quem tá com a gente, ou dar um presente. A gente tem que presentear com autocuidado, com carinho, com amor. Então, saber exatamente aquilo que você está entregando e colocando na pele do seu filho, do seu marido, da sua esposa, ou dessa pessoa que vai receber um presente. Não adianta a gente escolher o melhor só pra gente, mas também espalhar a saúde para todos de nossa volta. Vamos falar um pouquinho sobre os benefícios do blend dos lábios? Vamos lá. Esse produto, ele não é só um gloss, ele não traz só um glow. Ele é um combo de benefícios para a saúde dos nossos lábios. A gente sabe que a pele dos lábios, ela é uma pele fina. Ela é uma pele que ela precisa de nutrição, precisa de um carinho especial. Comento com os meus pacientes, imagina, a gente coloca coisa gelada na boca, coloca coisa quente, é exposto ao sol, saliva, vai falando, né, o bater dos dentes também na pele dos lábios. E essa pele, coitadinha, ela sofre, então ela precisa de um cuidado bem especial. E os lábios também é uma região do nosso corpo que ele envelhece muito rápido, ele está em constante movimento. Então a gente precisa ter um cuidado muito especial nessa região que a gente fala a região dos olhos, da boca, dos dentes, é a nosso cartão, né, a nossa cara de entrada, então a gente também tem que cuidar. Então assim, a gente não quis fazer só mais um gloss, só mais um brilhinho, porque isso tem um monte por aí, a gente quis entregar um algo a mais. Então ele é um blend de vitaminas do complexo B, vitamina C e vitamina E, em que vai restaurar, regenerar, nutrir, renovar a pele dos lábios e com efeito glow. Escolhemos fazer ele na cor transparente para poder, quem tem costume de usar batom, ficar lindo em cima do batom e mesmo assim através das suas micromoléculas eles vão penetrar nos lábios e hidratar. Ele é um produto excelente também para adolescentes, para jovens, adultos, senhoras, até mesmo homens que querem nutrir os seus lábios. Os homens não vão sair com esse efeito gloss nos lábios, mas em casa, durante o trabalho, à noite, ele é um produto excelente e revitalizante. Para falar do gel, eu vou deixar a Melissa falar um pouquinho, que é o queridinho dela. Ele tá lá na prateleira do banheiro de casa, gente. Não tá aqui, não. O lugar do gel está no banheiro. O bastão a gente joga na bolsa, o gloss a gente joga na bolsa. A gente tem até o saquinho do gloss, que é um mimo, né? Mas o gel está lá. Mas eu quero que você fale um pouquinho dele pra gente, Mel. O nosso gel, ele é surpreendente em diversos aspectos, porque ele consegue equilibrar entre peles secas e peles oleosas. E os demais produtos também têm essa função, mas é uma grande preocupação dos nossos clientes. Ah, mas e eu que tenho pele seca e eu que tenho a pele oleosa? Porque o nosso gel de limpeza, a gente tomou muito cuidado para ele não ser somente um agressor. Porque sim, às vezes o gel de limpeza ou o seu sabonete facial, ou enfim, a sua espuma, ela pode ser um agressor, porque daí ela vai remover todos os nutrientes que a sua pele tem, junto com as impurezas, e ela não vai devolver aquilo que a pele precisa.
e aí ela acaba machucando a sua pele. O nosso gel de limpeza, a gente teve a preocupação de colocar o ácido glicólico, que ele sim pode ser utilizado diariamente para os especialistas que nos acompanham e têm essa dúvida, porque ele é uma dosagem diária mesmo, em que a gente acaba lavando o rosto umas 2 ou 3 vezes ao dia, pelo menos, né? A gente está lavando o rosto, então ele pode sim ser utilizado. O ácido glicólico, ele vai fazer uma esfoliação. Essa é a função dele. Mesmo o nosso produto não tendo essas partículas que esfoliam, o próprio ácido glicólico ele faz uma esfoliação leve da pele. Então por isso que ele é tão bom para pele oleosa e mais para pele ressecada ele não vai agredir. Por quê? Porque ele tem ativos dentro dele que são extratos vegetais que vão devolver aquilo que a pele precisa. Então ali junto com o ácido glicólico a gente tem o extrato de papaya, de pepino, de abacaxi, que são todos ativos que vão ajudar a devolver ali a nutrição que a nossa pele precisa. Tanto também trazendo essa refrescância que a gente gosta e aquela sensação de pele limpa mesmo, né? Não é nem só sensação, é realmente você vai sentir. O nosso gel ele ainda remove maquiagem, que é muito chato. Eu sou super prática e eu nunca gostei de ter zilhões de produtos. Então quando você tem que passar um no olho, outro no rosto e passar com algodão, não, já perdi a paciência. E aí a gente coloca ali, não precisa de algodão nem nada, é no banho mesmo, despeja ele na mão, sabor ali o rosto, quando você vê já foi pelo ralo, literalmente, toda aquela sujeira e a pele fica perfeita. Verdade, entregando todos os benefícios dele. Então esses são os nossos produtos, é uma linha prática minimalista, a gente fala que é um kit essencial que você pode e deve ter na sua bolsa, na sua casa, na sua prateleira e presentear aqueles que você também ama. Mel, outra pergunta, vou fazer pra você essa. Como o bastão ele se adapta ao tom de pele? A gente tem o nosso bastão multifuncional que eu falei pra vocês, ele é com cor, mas ele tem uma tecnologia excelente que faz essa adaptação da cor. Explica um pouquinho aí, Mel. Né, que ele tem uma tecnologia que se adapta. Gente, nada mais é do que um ingrediente. Como a gente trabalha com pigmentos minerais, eles se mesclam à pele, então isso traz, quando a gente é em contato com a pele e a gente espalha, acaba absorvendo, e aí por isso que a gente tem essa sensação, mas que realmente se adapta à nossa tonalidade. Isso é uma tecnologia de dispersão inteligente mesmo, porque daí quando a gente vai espalhando o produto na pele, ele vai absorvendo e se mesclando ali a sua tonalidade. É super simples e super fácil de utilizar. A gente não tem nenhum problema com relação a isso. É claro, a gente precisa observar também que algumas peles, né, são mais branquinhas, outras peles mais mulatas, aí talvez a gente tenha alguma restrição nesse sentido, porque não vai se adaptar perfeitamente. Mas as peles médias é o que nós estamos atendendo aqui na Sem Rótulo hoje. Perfeito. Próxima pergunta, então, já que a gente está falando de pessoas e de adaptação, quem pode usar os produtos? Os nossos produtos são feitos para todos os tipos de pele, mas vamos falar um pouquinho em faixa etária e distinção de gênero. Os produtos, como eu comentei, eles são para homens e para mulheres. O blend, é claro que um homem não vai querer aquele efeito glow nos lábios, mas ele pode usar para dormir. Então os produtos são tanto para homens quanto para mulheres. A gente indica o nosso bastão sem cor, do bebê ao idoso. Então todo mundo que quer ter uma pele bem tratada, uma pele cuidada, sem malefícios, né, que os nossos produtos são sem petrolato, sem parabenos, sem silicone, sem fitalatos, que a gente também vai falar sobre isso, mas é do bebê ao idoso, então um produto para a família inteira. Já o nosso bastão com cor, como a gente escolheu colocar uma vitamina C nele, um ácido hialurônico, a gente indica ele para adolescentes que estão indo para a fase adulta e adultos. Ele não é indicado para bebê e para criança, justamente por esses ativos. Um bebê e uma criança, ele não precisa colocar a vitamina C na pele e o ácido hialurônico. Então a gente indica ele para jovens que já estão indo aí para a fase adulta e até idosos que querem ter esse cuidado extra para a nossa pele. A gente sabe que com o passar dos anos, né, a gente vai perdendo a produção do colágeno, a gente vai perdendo a hidratação da pele. Quanto mais velho, menos colágeno e menos água na nossa pele. Então a vitamina C entra aí para ajudar nesse estímulo do colágeno. O ácido hialurônico ele entra aí para hidratar a nossa pele. Então
Ele pode e deve ser usado de adulto até o resto das vidas. O nosso gel, ele é indicado, super indicado, né, para adolescentes que estão nessa fase aí de ter espinhas no rosto, os cravinhos, então, ou aquelas adolescentes que estão reclamando de pele muito seca, como a Mel explicou um pouquinho, ele é maravilhoso por ter esse equilíbrio. Então, de adolescentes até idades ilimitadas. A gente, claro, não indica para um bebê que vai ter o ácido glicólico, vai ter esses ativos que ainda um bebê não precisa, uma criança não precisa, mas da adolescência em diante eles são perfeitos ao uso. Nosso blend também pode ser super utilizado nos adolescentes. E aí eu quero fazer uma observação para os produtos que a gente tem no mercado hoje. Às vezes, os adolescentes são os que mais utilizam os gloss, né, que a gente vê por aí. Mas precisa haver uma cautela, os pais precisam frear os seus filhos. Por quê, gente? Porque a gente não pode ir só pelas embalagens, só pelo que a gente está vendo aí de modinha. Tem muitos produtos com ingredientes químicos extremamente prejudiciais. E uma adolescente, ela está na fase de desenvolvimento hormonal. Ela está ali onde ela está com uma carga hormonal gigante e aí a gente está em desenvolvimento. E alguns ativos, na verdade ingredientes, porque eles nem são ativos, eles são ingredientes utilizados para compor a fórmula, para que a gente consiga ter um efeito melhor no produto, barateando, porque a gente vê assim, por que existe tanta discrepância, né? Um gloss de 10, 15 reais a um gloss de 80, 100, 100 e poucos. É por conta dos ingredientes, não pode ser só por conta da marca. Ele precisa estar focado no ingrediente. Só que como que numa indústria eu consigo vender a 10 e outros eu consigo, né, só consigo vender a 94, como é o nosso, por exemplo? Porque os de 10, 15, 20 reais, eles estão utilizando esses ingredientes que eles vão ajudar a preencher a fórmula. Eles vão sim criar um efeito hidratação, mas esse efeito hidratação ele é temporário e ele é prejudicial para a saúde hormonal. São os que a gente chama dos disruptores endócrinos. Então, por isso que a gente vê, às vezes, as adolescentes tão desenvolvidas, já parecendo mulheres, onde, na verdade, não era para elas estarem ainda com características infantis, ainda com características de crianças. E aí a gente vê, porque não é só no gloss, é na maquiagem, é no blush, é nos shampoos, nos produtos que estão utilizando, e isso está agredindo os hormônios e a gente está vendo aí as adolescentes virarem mulheres muito rápido. É por isso que a gente tomou um cuidado naquilo que a gente utilizar. Então a gente não tem esses ingredientes que só preenchem fórmula. A gente se preocupou em colocar ingredientes que realmente vão nutrir, reparar e hidratar, que é o caso do nosso gloss. Por isso, sim, ele pode ser utilizado desde as adolescentes, né? A gente já trouxe ele com uma embalagem mais bonitinha, né? Não tão, agora ele tem a nossa cor mais fofinha, como alguns dizem, justamente para agradar e para que essas adolescentes também se sintam à vontade em utilizar esse produto, mas com saúde, com cuidado e com consciência dos pais, porque os pais vão passar para elas essa informação. Perfeito, Mel. Acho que você explanou muito bem o poder do nosso blend. Eu brinco que a gente, na hora da criação, a gente primeiro quis dizer o que não poderia ter dentro da fórmula. O que vocês querem na fórmula? Não, primeiro a gente quer falar o que a gente não quer. São os petrolatos, os parabenos, os silicones, os corantes artificiais, os ftalatos. A gente vai também falar um pouquinho sobre isso, do porquê eles são tão polêmicos, e são mesmo. A gente não pode nem chegar perto de produtos que contenham eles, porque não faz bem para nossa saúde. A gente vai trazer um próximo vídeo, então você nos acompanha aqui, que ali no canal você vai encontrar a gente falando mais sobre esses ingredientes prejudiciais. Vamos para a nossa penúltima pergunta. Já, né? Passa tão rápido quando a gente vê. A gente já fez milhões de perguntinhas. Mas é uma muito importante, a gente recebe muitos casos disso e nos preocupa muito. E estou fazendo um suspense, mas é necessário, porque a gente tem muitas queixas de melasma. E é uma pergunta que a gente precisa se fazer quando a gente escolhe um produto, né? Será que eu posso usar esse produto? Será que esse produto vai potencializar ou não o meu melasma? Porque às vezes a gente se preocupa apenas com o sol, né, com a luz, e aí? E os produtos? Então, Laís responde pra gente, o nosso bastão, ele pode ser utilizado em quem tem melasma? A gente sabe do sofrimento das nossas pacientes no consultório e amigos na nossa rotina. Quem tem melasma realmente é um sofrimento, a pessoa é insatisfeita com aquilo. A gente sabe que o melasma ele não tem cura, né? É um procedimento,
É um probleminha bem difícil de se tratar no consultório, mesmo a gente no consultório com as melhores e maiores tecnologias, mesmo eu vivendo e respirando o estudo da pele e procedimentos que podem vir amenizar o melasma, né? Então a gente teve um cuidado muito especial na hora de criar a forma do nosso protetor solar. A gente sabe que para tratar, para cuidar do melasma, principalmente, o principal ponto é a prevenção, então o uso do protetor solar. Porém, muitos protetores solares do mercado têm ingredientes que vão afetar o melasma, então a pessoa fica, meu Deus, eu preciso proteger minha pele para não aumentar essas manchas, mas dentro do produto tem ativos que vão afetar o meu melasma, a pessoa se sente perdida e muita gente, infelizmente, acaba deixando de usar o protetor solar com esse receio. Então a gente teve um carinho muito especial e dentro da nossa forma não colocamos nada que prejudica a pele de quem tem melasma. Eu vou pedir para a produção depois colocar a listinha aqui dos ingredientes, passando quais são esses ingredientes, e você dá um print na tela e salva, e quando você for escolher seus produtos, olha se tem esses ingredientes, porque esses ingredientes, eles estão ali escondidinhos nas letrinhas miúdas, mas eles potencializam o seu melasma. Aí você acha que está protegendo e na verdade você está agredindo. Então responde, perfeito, Melissa, acho muito bom mesmo, é importante que isso é uma coisa que não tem cura, então o resto da vida você pega essa listinha, você imprime, bota na carteira, dá um print no celular e não compre nada que tenha esses ativos, senão vão prejudicar a sua pele e o seu melasma. Mas respondendo de forma clara, o nosso bastão 5 em 1 pode ser usado para quem tem melasma? A resposta é, não só pode, como deve. Além de ter um fator altíssimo de proteção, que é o fator de proteção 80, não tem esses ativos que vão, esses ingredientes que vão afetar o seu melasma, mais ainda. E a gente teve o carinho de colocar a vitamina C, que vai ajudar muito nessa uniformização dos tons, o ácido hialurônico que vai trazer hidratação para a sua pele, e tudo isso vai ajudar no seu melasma. Então o principal foco do nosso produto é a proteção, é o cuidado, é saber aquilo que realmente a sua pele precisa e trazer benefícios sem os malefícios. Então sim, se você tem melasma, use e abuse do nosso bastão multifuncional 5 em 1, que além de proteger a sua pele contra os raios solares, luz visível, vai segurar o seu melasma e ainda ter esse efeito base que vai esconder essas imperfeições da pele que a gente sabe que incomoda e muito. A gente tem algumas clientes apaixonadas, né? Porque ele consegue cobrir. E a gente sabe que é muito chato a gente se sentir mal com algo, né? E a gente precisa sim, se a gente está se sentindo mal, cobrir, e o bastão ele ajuda muito nisso. Somos suspeitas a falar, né? Somos. Inclusive no nosso Instagram tem depoimentos de doutoras que indicam, que usam, doutoras que têm melasma, indicam para os pacientes dela também, que descobriram o milagroso produto para a pele. Então tem vídeos de doutoras pegando outros produtos que usavam, que talvez não tinham o resultado que elas desejavam, e ao usar o bastão da Sem Rótulo, elas conseguiram esse resultado. Ela disse, meu Deus, o mundo precisa conhecer esse produto. E aí teve vários vídeos falando sobre isso, enfim, tem bastante coisa lá no nosso Instagram, que é o semrótulo.co, @semrótulo.co. Lá tem muitas informações sobre o nosso valioso bastão 5 em 1, que é o nosso carro-chefe. Vamos para a nossa última perguntinha, Mel. Vamos. A conversa tá muito boa, inclusive aqui no nosso canal do YouTube tem mais vídeos completos detalhados sobre cada produto. A gente vai fazer também vídeo falando sobre os petrolatos, esses ingredientes tão perigosos para a nossa saúde. Mas a gente vai finalizar com a nossa última perguntinha, que é uma perguntinha agora ainda mais especial e também polêmica. E essa pergunta eu vou fazer para Melissa. Melissa, gestantes podem usar os produtos da Sem Rótulo? Bom, uma pergunta que estou vivendo. Estou gestante e junto com a gestação a gente muda completamente o nosso estilo de vida, né? A gente passa a não pensar somente em si, a gente passa a pensar em quem a gente está gerando, e as preocupações elas vêm. E eu espero que as gestantes que nos ouvirem, elas também tenham essas preocupações, porque a gente precisa
se atentar, né, naquilo que a gente está se alimentando, a gente precisa se atentar naquilo que a gente está passando na pele, mais uma vez, a gente precisa prestar atenção onde a gente está frequentando, porque os estresses diários também influenciam. Mas respondendo a pergunta, gestante, os nossos produtos não têm nenhuma contraindicação, inclusive estou utilizando, porém a gente precisa prestar atenção que cada ser humano é um ser humano exclusivo. Então, por que os médicos pedem tantos exames pra gente fazer? Porque às vezes a gente pode ter algumas carências e alguns excessos. E nisso a gente precisa observar se nós podemos ou não utilizar os produtos. Por mais que aqui a gente se preocupou, né, em não colocar parabenos, petrolatos, conservantes, itens que são prejudiciais para a saúde do bebê, da vida que nós estamos gerando, a gente precisa prestar atenção se tem algum ingrediente que talvez alguma das grávidas elas não possam utilizar por conta dessa restrição neste momento tão importante. Porque afinal de contas, tudo que você consome, você está passando para a vida que você está gerando. E aí é desenvolvimento do cérebro, é o desenvolvimento hormonal, é o desenvolvimento de cada partezinha do corpo. E a mulher, ela vira uma bomba nesses dias. E estou aqui, né, com a minha pele cheia dos hormônios. Eu falei com as meninas, né, antes, gente, como vai ver aqui, ó, sim, é a fase em que nós vivemos. E aí a gente acaba, não é só a alimentação, mas é os hormônios que a gente, querendo ou não, tá passando por ele, é quase uma adolescência de novo. A gente começa a ficar bombardeado ali de espinhas, algumas sim, algumas não. E é por isso que cada produto, ele precisa ser uma escolha consciente sua, porque agora mais ainda você está cuidando de outra vida. E aí, se você estiver consumindo algo que vai afetar a vida do seu bebê, eu não sei como é ainda estar com, né, não tenho filhos ainda, não sei como estar com uma criança e como é esse amor gigante, mas quem já é mãe, quem já tem o bebê no colo, a gente vê elas falando, nossa, se for preciso eu morrer pelo meu filho, eu vou morrer. E só as mães entendem isso. Então, você quer que o teu filho tenha algum problema? Não, então consulte o seu médico, né? Vá, se informe, não fique leiga, não fique pelos achismos, não vá no Google, não vá somente ver alguns vídeos aleatórios. Não, procure se informar com quem estudou. E se o seu médico não te orientar, troque o médico, porque afinal de contas ele está ali para poder te passar as informações mais detalhadas possíveis. Seja chata neste momento. Deveríamos ser chatas em todos os momentos, verdade, né? A gente acaba sendo muito legal e ouvindo qualquer um, ouvindo balela aí no Instagram, no TikTok. E tem muita gente aí, influenciador, que influencia negativamente a vida das pessoas. E a gente fica tão chateada com isso, porque a gente vê algumas informações isoladas, e essas informações isoladas são muito perigosas. E encerrando essa pergunta, eu quero dizer para vocês, cuidem com quem vocês estão escutando, cuidem com as influências, quem está influenciando a sua vida, né? Qual canal está influenciando a sua vida? Faça um filtro, né? Se aquela pessoa que você segue, como é que é a família dela, né? Como é que é o dia a dia dela? Será que realmente ela está vivendo aquilo? Porque de quem você está ouvindo? Às vezes isso pode estar te afetando em todas as áreas da sua vida, né? Não somente na área da saúde, mas na área emocional. Afinal de contas, as doenças emocionais, elas são as mais prejudiciais. E as pessoas, elas vão presta atenção nisso, né? Elas são as mais longas, as mais problemáticas. E nós precisamos nos conscientizar em todos os sentidos. É corpo, é mente e espírito. Ontem eu ouvi uma coisa muito bacana, me chamou muita atenção. E a gente estava falando sobre o autocuidado, sobre a alimentação, enfim, que a gente como a Mel disse, é corpo, mente e espírito, somos conectados e no final das contas é tudo uma coisa só. Não adianta a gente cuidar só do corpo, ou só da mente, ou só do espírito. A gente tem que ter isso, esses 3 pontinhos, esses 3 tópicos juntos. E ontem eu ouvi de uma mulher, ela disse que comentaram pra ela, nossa, mas você é tão regrada, você faz tanta dieta. Ela disse, não, eu sou educada. Eu respeito o meu corpo e a minha saúde. Eu achei isso maravilhoso. Eu disse, como é que é dela? Sim, eu respeito o corpo que Deus me deu, eu respeito a minha saúde. Eu não vou encher o meu corpo de besteira, então eu vou respeitar ele, escolhendo ingredientes saudáveis, alimentos saudáveis. E ela falou sobre isso também, Mel, eu respeito também a minha mente no ciclo do meu convívio, sabe?
respeito àquilo que meu corpo quer ouvir, aquilo que minha mente precisa, o descanso, as pessoas. Então eu achei muito, eu nunca tinha ouvido isso, achei muito bacana. Sou educada. Eu sou educada com o meu corpo, com a minha mente, com o meu espírito, com o meu equilíbrio. Então é sobre isso, sabe, gente? Sobre fazer escolhas conscientes, sobre saber aquilo que você está consumindo, aquilo que você está colocando na mesa do jantar para sua família, aquilo que você está colocando na prateleira dos móveis, né, do banheiro, da penteadeira da sua casa, para as pessoas que você ama, fazer escolhas conscientes, companhias conscientes, ler aquelas letrinhas miúdas dos rótulos daquilo que você está consumindo, ingerindo, passando na sua pele. E temos a nossa comunidade sem rótulo, quem faz parte são os Minimalivers, como a gente falou para vocês. Venha você também viver isso com a gente, esse equilíbrio desses 3 pontinhos da Sem Rótulo, que é mente, corpo e espírito em equilíbrio. Temos o nosso Instagram, semrótulo.co. Depois de curtir esse vídeo, salvar e espalhar para aquelas pessoas que vocês acham que merecem também aprender um pouquinho sobre essas perguntas que a gente fez. E também o nosso site, semrótulo.co. É .co, não é .com, hein? É isso mesmo. Nós ficamos por aqui. Acompanhe a gente nas redes sociais e logo logo a gente vem com novidades para vocês.